Essa mensagem eu comecei a pensar nela na semana passada. E ela começou com Caim e Abel. Pensei em Caim e Abel. Deus começou a falar ao meu coração e eu comecei a orar. E no dia 24 eu comecei a escrever alguma coisa daquilo que Deus vinha colocando no meu coração e onde Ele queria chegar, o que Ele queria essa noite, eu creio, ministrar através da minha vida. Então, queridos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Gênesis 4, a partir do versículo 1, diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim, versículo 8, disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte. Quem quer que o encontrasse, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ponto. Então, primeira coisa, eu peço que você não continue a leitura bíblica, né? Você preste atenção, porque às vezes somos tentados a continuar lendo, né? 17, 18, e alguns já estão fazendo assim com a cabeça, porque é verdade, né? E mais uma informação para você: essa mensagem não é sobre dízimos e ofertas, pode ficar tranquilo. Será que o pastor vai pregar sobre dízimos e ofertas? Não, de maneira nenhuma. Para mim aqui fica uma pergunta: o que levou Caim, primeiro filho de Adão e Eva, a matar seu irmão Abel? Que mal Abel lhe fez a ponto de Caim sentir tanto ódio de seu irmão e desta forma matá-lo? Você já parou para pensar? Né? Primeiro filho, não sabemos, aqui a Bíblia não diz quantos tinham ali, né? Se já tinha tido filhas, não importa. Qual a diferença da idade deles, também não diz nesse texto. Mas certamente Caim, ele dissimulou muito bem o sentimento dele, né? A sua intenção para com Abel, pois Abel não percebeu que Caim estava irado com ele. O Abel não percebeu, foi com ele para o campo, tranquilo, achando que talvez não iria acontecer nada. Ele não percebeu que Caim tramava. Porém Deus, a quem ninguém pode esconder as verdadeiras intenções do coração, sabia o que Caim pretendia fazer. Então Deus conhece o coração das pessoas. Então ele sabia o que ele estava pretendendo armar ali, e exortou ele, né? Deus foi lá e chamou a atenção dele e avisou para ele o que ele estava prestes a fazer. Ele foi avisado antes: toma cuidado, né? Com o que você vai fazer. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante?
Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então esse texto não dá muitas referências se havia um problema de relacionamento entre eles. Não diz se eles tinham problema, se Caim era um filho mimado. Não diz aqui se eles brigavam, se havia uma disputa entre eles. Não, isso nós não vemos, né? Não disse se ele antes desse ocorrido tinha algum rancor com o seu irmão. O que nos deixa claro nesse texto é que certamente eles sabiam o que deveriam fazer, porque Deus falava com eles. Deus falava com Caim, né? Interessante, Deus falou com Caim. Deus foi lá avisá-lo. Caim respondeu para Deus. Aliás, ele foi arrogante, né? Foi sem educação quando ele deu a resposta para Deus, sem respeito nenhum, quando Deus perguntou sobre o seu irmão. E sabemos aqui que Caim não fez o que agradava a Deus. Isso foi um ato de desobediência. Em Hebreus 11:4 diz assim, né? Vamos ver, lá diz assim sobre Abel: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então não foi uma oferta só. Então havia ali um histórico. E todas as suas ofertas foram várias. Elas agradavam a Deus, porque certamente ele fazia aquilo com alegria. Certamente ele queria agradar a Deus, né? E diz lá que por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, podemos entender que Abel, ele tinha um coração bom. Também, só para nós entendermos um pouco mais essa questão, que Abel ofertava com gratidão, e provavelmente Caim fazia as coisas assim meia boca, de qualquer jeito. A gente vê aqui um exemplo de Davi. Nós conhecemos o coração de Davi. Deus diz que Davi tinha um coração como o dele. E Davi, quando precisou comprar um terreno para oferecer sacrifícios a Deus, ele se recusou a receber aquele local de graça e disse lá em 2 Samuel 24:24. Porém o rei disse a Araúna, que era o dono do terreno, e que queria dar de graça, ou que queria falar: faz aqui o que você precisar, Davi, não precisa pagar. E Davi falou: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Inclusive os bois que ele usou para fazer o sacrifício, ele pagou também. Então Davi era muito correto. E ele queria fazer a coisa da forma certa. Então para nós fica claro que Abel fez algo muito bom, fazia coisas muito boas e muito importantes, pois ele foi chamado de justo e foi relacionado na lista dos heróis da fé, no livro de Hebreus capítulo 11, né? Ali tem uma lista que é uma bênção, tem o seu nome ali, e ele está ali. E certamente Caim ofereceu qualquer coisa. Entendemos que ele de alguma forma desobedeceu a Deus e por isso não foi aceito. Então não foi uma atitude só, haviam coisas que ele estava fazendo. Mas ainda continua a pergunta: o que levou Caim, primeiro filho de Adão e Eva, a matar seu irmão Abel? Que mal Abel fez para ele? O que Abel fez de mal para ele sentir tanto ódio do seu irmão e resolver a sua questão de ódio matando o irmão dele, né? Fazer com que aplacasse aquele ódio, matar o seu irmão. Então, eu peguei duas respostas aqui. A primeira, eu vi aqui na nota de rodapé de outra Bíblia que eu tenho em casa, que a mesma coisa que eu pensei, o comentarista bíblico também pensou, né? Ele diz que em vez, que foi inveja, né? Foi a inveja que produziu isso na vida dele. Em vez de arrepender-se de sua desobediência deliberada, Caim foi hostil para com Deus, a quem não podia matar, e invejoso de seu irmão, a quem podia matar. Exatamente assim, o comentarista colocou. Então eu não posso matar Deus, vou matar meu irmão. Ficou com inveja. Por quê? Porque Deus se agradou dele e não se agradou de mim. Segunda resposta, 1 João 3, versículo 12, que não deixa dúvida. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta:
versículo 11 e 12. Que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras, então eram várias obras, eram más, e as de seu irmão, justas. Caim matou seu irmão porque lhe faltou amor. Ele não tinha amor. O amor que temos que ter uns pelos outros. O amor ágape. O amor fraternal que a Bíblia nos manda ter uns para com os outros. E a falta deste amor produziu inveja, ira, ódio, dissimulação e morte, no caso de Caim. Foi uma sequência de situações até chegar no ponto de matar o seu irmão. Mas começa com uma coisa importante na nossa vida: falta de amor. Falta do amor fraternal. Porque na Bíblia nós temos 4 tipos de amor, mas esse é o amor que Deus quer que tenhamos uns para com os outros. Amém? Então, depois dessa introdução, eu gostaria de refletir o que pode acontecer quando a falta desse amor. Se eu pudesse dar um título para essa pregação, eu daria esse: o que acontece quando a falta de amor, do amor ágape. Então, antes de começar, eu primeiro quero dizer para vocês que Deus falou comigo. E falar sobre amor não é um tema fácil, né? Eu falei sobre amor na nossa campanha aqui de 12 semanas. E tudo que eu estou falando aqui hoje, nada daquilo praticamente eu aproveitei. Só citar que nós falamos aquilo. Então é totalmente, tudo diferente daquilo que nós pregamos nas semanas e quartas-feiras que nós tivemos. Então primeiro eu tenho que reconhecer, eu sou falho. E talvez você, me ouvindo pregar hoje, vai ver em mim falhas. Talvez falhas recentes. Porque só Jesus não pecou. Só Jesus conseguiu aplicar tudo o que ele ensinou e o que ele foi de exemplo para nós. Amém, queridos? Então eu já vou dizendo aqui que, como Paulo, né? O próprio apóstolo Paulo diz: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero fazer eu não faço. Então eu posso aqui usar Paulo como uma defesa ou como um argumento, porque ele foi praticamente um dos melhores, talvez não dizer o melhor, do Novo Testamento, né? Escreveu mais de 40% do Novo Testamento. Esse é o exemplo de Paulo para as nossas vidas. E ele reconhecia que havia falhas, mas também ele era ousado em dizer, né? Se você me imitar, você vai estar fazendo a vontade de Deus. Então Paulo também não fugia da sua responsabilidade de ser exemplo para os irmãos. E nós também não podemos fugir dessa responsabilidade, senão fica fácil. Amém? Então, amados, e mais uma, depois dessa introdução, só mais uma coisa. Só quando nós estivermos com Cristo, nós vamos parar de pecar. Só quando nós estivermos com Jesus, acabou. Aí você vai estar num corpo glorioso, aí você não peca mais. Mas até lá, nós pecamos e nós precisamos da misericórdia de Deus. Amém? Todos nós. 1 Coríntios 13 tem a melhor definição bíblica do significado do verdadeiro amor, né? Muitos já cantaram, já usaram isso, mas o verdadeiro significado do amor que deve estar em nossos corações e deveria dirigir as nossas vidas, as nossas motivações, as nossas decisões e as nossas ações. E eu queria ler para vocês esse capítulo 13 de 1 Coríntios, na nova tradução na linguagem de hoje, para ficar bem claro. Diz assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar as mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada.
Quem ama é paciente. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, não é orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Você já parou para pensar isso? Que quem ama não desiste? E suporta tudo com esperança, com fé e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem perfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Glória a Deus. É o amor, porque o amor não vai acabar. Um dia a esperança vai acabar. Um dia nós não vamos mais precisar ter fé, porque nós vamos estar diante do Senhor. Não precisaremos ter fé para estar com Deus, para crer que Ele vai cumprir as suas promessas, porque nós já estaremos um dia, pela fé, desfrutando dessas promessas. Então, o que vai continuar? Amor, que é a essência de Deus. Isso é o amor, é eterno e é necessário nas nossas vidas. Senão nós não conseguimos nos relacionar. Sofremos muito. Um comentário sobre esse texto na Bíblia de Estudo, também que eu possuo em casa, diz que este texto seria o texto literário mais importante que o apóstolo Paulo já escreveu. Porque depois dele falar sobre a distribuição dos dons, no capítulo 12, e antes dele falar da importância de cada um deles, no capítulo 14, no 13, ele vai abordar a atitude necessária para o uso deles e de todos os ministérios da igreja. Ou seja, sem amor, nada tem valor. Nada tem valor. Pode entregar teu corpo, pode dar todo o seu dinheiro, pode saber todas as línguas, pode ter todos os dons espirituais. Se não tiver amor, nada vai ter valor na nossa vida. Amém, queridos? Paulo nos ensina que o amor é o dom supremo. Termina dizendo que hoje permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Em Gálatas 5, lá de 16 a 22, você não precisa abrir. O texto que trata sobre o fruto do Espírito Santo e obras da carne começa com o amor. Primeiro, né? Vocês lembram? As 9 características do fruto do Espírito Santo: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio era o último. E fé, obrigado. Fidelidade. Muito bem. Olha lá, o pessoal está até batendo a mão assim aqui, ó, porque acertou, deu uma dentro. Isso é muito bom. Veio com a camisa do Santos. Só o Santos ganhou. Deixa pra lá, Corinthians também ganhou. Então, por amor, eu vou citar o nome do Corinthians hoje. Só o amor para fazer isso. Eu tenho que me cuidar aqui. Glória a Deus. Então, amados, aonde eu estou? Aqui. Então ali fala as 9 características. E lá no livro e também quando nós vamos estudar, nós entendemos que das 9 características, todas elas dependem do amor. Todas dependem do amor. E nesse texto, na mesma sequência, nos fala sobre as obras da carne. E eu vou citar só algumas, também na tradução, na linguagem de hoje, para ficar bem claro. Inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, divisões e invejas.
e outras coisas semelhantes a estas, as quais eu declaro que os que praticam não herdarão o reino de Deus. E por isso eu não estou nem citando aqui prostituição, imoralidade sexual, as farras, as bebedices que estão lá, homicídios e etc. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não tropeçamos nas grandes pedras, nós tropeçamos nas pedras pequenas. Nós tropeçamos nas coisas pequenas. É nessas que a gente tropeça. As que a gente acha que não tem problema. Aquilo que a gente acha que Deus não está vendo. Que fica guardado no nosso coração. Que atrapalham muito a nossa vida espiritual. No fim, eu vou falar sobre isso. Por isso, irmãos, que eu falo que falar sobre amor não é fácil, não. Porque o verdadeiro amor nos leva a olhar primeiro para a minha vida. Primeiro para as minhas atitudes. Primeiro julgar a mim. Primeiro me reconciliar com Deus. Desta forma, me arrepender e mudar de atitude. Isso é o verdadeiro arrependimento. Mudança de atitude de pessoas que se dizem convertidas e transformadas pelo Espírito Santo. Mudança de atitude. Amém? Glória a Deus. E depois também aprendemos a oração que Jesus nos ensinou, que nos lembra, né? Na única condicional da oração: Pai, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. Única frase condicional para essa oração: perdoa minhas falhas. Por quê? Precisamos reconhecer: eu tenho pecado, eu sou falho, e eu faço as mesmas coisas que as outras pessoas fazem também. Preciso da tua misericórdia, preciso perdoá-las, para que eu receba perdão. E aí, eu queria citar aqui para vocês a parábola do credor incompassível, Mateus 18, 21 e 35. Eu vou contar a história. A história fala de um homem que tinha uma dívida grande, ele devia 10.000 talentos, e o rei foi pedir contas para ele. E o rei falou assim: chama aqui, ó. E quando viu lá a dívida dele, 10.000 talentos de prata. Uma dívida impagável. Uma vez eu preguei sobre isso e eu fiz a conta de quanto aquilo valia. Hoje eu não me lembro, mas era um valor que demoraria, talvez, se eu não me engano, 100 anos para ser paga. Ele nunca pagaria. E o rei falou assim: pega a mulher dele, pega os filhos dele, vende todo mundo como escravo, e ele também. Era assim uma decisão terrível sobre a vida dele. Destruir a família para pagar a dívida que ainda não seria paga. E esse homem clamou misericórdia. Falou: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, e tudo eu pagarei. Não faz isso comigo. E aí o rei teve misericórdia dele. Falou: a dívida está perdoada. Você não precisa pagar. E ele saiu feliz de lá. Já pensou? Uma dívida dessa? E ele saiu todo feliz, contente. Aí ele encontrou no caminho um homem que lhe devia 100 denários, que significava 100 dias de trabalho. E quando ele viu esse homem, ele contou para ele: eu tinha uma dívida enorme e eu fui perdoado, e eu perdoo sua dívida também. É isso? Não. A parábola do devedor incompassível, ele encontrou o cara que devia para ele 100 denários. Um valor que era menos de 1% do que ele devia. Menos de 1% dos 10.000 talentos de prata que ele devia. Não chegava nem perto do bem que ele havia recebido. E ele não teve misericórdia do homem. E ele começou a maltratar o homem: você tem que me pagar essa dívida. Ele não viu, ele não olhou, ele não viu a misericórdia que aquele... O que Jesus está nos ensinando? Olha a misericórdia que Deus teve na sua vida. E o que aconteceu? O pessoal foi e contou para o rei: olha, escuta, você lembra aquele cara que você perdoou? Ele fez um negócio terrível, ele não perdoou o outro. Aí o rei mandou chamar ele e mandou entregar ele, mandou prender ele. Mateus 18, vou ler só o finalzinho aqui. E diz: então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos,
até que lhe pagasse toda a dívida, que eles queriam castigá-lo, até que a dívida fosse toda paga. E aí diz no versículo 35, e aí Jesus fala: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. E eu estava em casa, e quando eu comentei isso com a Sandra, comentei ontem, eu estava ontem preparando a palavra, e eu falei: meu Deus, que coisa séria. E eu me dei um sentimento assim, sabe, me deu um mal-estar, eu comecei assim a pensar, que coisa séria. É do íntimo. Jesus está falando uma coisa aqui que a gente às vezes lê e não pensa. O que Jesus está dizendo aqui? Algo muito sério. Nós temos que perdoar do íntimo. Olha para o teu coração, né? E aí eu peguei também essa palavra íntimo. Aí eu pensei, aí eu e minha esposa em casa começamos a pensar em pessoas, né? Então a gente começou a fazer uma reflexão da nossa vida. Por quê? Para falar de amor você tem que olhar para a sua vida, pedir: Deus, tem misericórdia, né? E eu não posso guardar mágoa de ninguém. Eu tenho que perdoar as pessoas. Senhor, eu tenho que perdoar as pessoas, Senhor. Me ajuda a perdoar. Que coisa séria. E aí, queridos, eu fui procurar essa palavra íntimo. E assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. E eu fui procurar essa palavra no grego, e ela significa cardia. Lembra alguma coisa? Cardiovascular, coração, cardio, né? Nossa médica está aqui, pode me explicar melhor. E aí, queridos, e significa o quê? Coração. Detona o centro, isso as explicações na Bíblia Strong, que eu vou lá e pego os significados da palavra no grego. Detona o centro da vida física e espiritual, o centro e o lugar da vida espiritual, a alma ou a mente, como fonte e lugar dos pensamentos, paixões, desejos, apetites, afeições, propósitos, esforços e o centro da vida espiritual. E quando eu estava lendo, eu falei para vocês, eu fui comentando com a Sandra, eu escrevo essas coisas aqui para não esquecer. E pensei, isso é muito sério, é o centro, lá no fundinho da tua vida, lá no íntimo. Perdoa no íntimo quem te fez mal. Perdoa a dívida que alguém tenha com você, de uma maldade, perdoa. Temos que perdoar, amém? Fala para o seu irmão que está do seu lado: temos que perdoar. Então, amados, por isso, o que faz a falta de amor? Sem amor não perdoamos. Sem amor não perdoamos amigos, não perdoamos parentes, pais, colegas de trabalho, irmãos de igreja. Não perdoamos sem amor. Vai ficando, nós vamos empurrando as coisas com a barriga. Vai tudo sendo mal feito. Tiramos as pessoas do nosso relacionamento, excluímos dos nossos grupos e agimos como se Deus não estivesse vendo. Ferimos as pessoas na mesma intensidade que somos feridos. A semana passada, eu fiz um negócio, fui tentar resolver um problema, falei uma coisa que eu não devia, eu feri pessoas, tive que pedir perdão, me pôr a cara para bater, falar: Deus tem misericórdia, porque eu errei, falei que não devia. Tive que ir lá: olha, a única coisa que você pode fazer agora, é me perdoar, mais nada, porque eu reconheço o meu erro. Aí eu contei a minha intenção, resolveu um pouco, a intenção era boa, não era ruim, mas... né? Quando as pessoas estão emocionalmente afetadas, tristes, qualquer coisa é a gota d'água. Não é verdade? É que nem casamento. Quando a pessoa fala: isso foi a gota d'água, né? Aí não fez quase nada, mas juntando tudo que foi feito, aí transborda o copo. E aí, irmãos, tem que pedir perdão, tem que reconhecer o erro. Nos vingamos de forma sábia e maligna. E isso não é de Deus. Por isso que Deus fala: deixa a vingança para mim. Porque Deus é justo. Nós não somos justos. A nossa justiça é falha. É falha. Mas Deus é justo. Deus conhece cada coração. Deus conhece as pessoas. Deus ama todos. Deus ama o nosso inimigo. Deus ama aquele que nos faz mal. Aquele parente chato, intragável. Deus ama ele também. Por isso que tem um pastor que diz assim: Deus tem cada filho que eu vou te contar, viu? Não é brincadeira. Sem o verdadeiro amor, nós somos maus cristãos.
Aí eu escrevi isso e depois eu fiquei pensando, maus cristãos, será que existe mau cristão? Que é uma coisa, né? É esquisito falar maus cristãos. Pedimos misericórdia para Deus, mas insistimos em não resolver nossos problemas de relacionamento. Vamos empurrando com a barriga. Então vamos ver lá, Romanos 12, versículo 17. Romanos 12, 17. Né? Eu poderia ler todos aqui desse texto que fala sobre as virtudes recomendadas, mas eu vou direto no 17 aqui. Não torneis a ninguém mal por mal. Não torneis a ninguém mal por mal. Já começa aqui, né? Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Temos que vencer o mal com o bem. O único jeito de vencer essas coisas, irmãos, é fazendo a vontade de Deus. É com amor. O único jeito de nós vencermos o mal que nos fizeram um dia é fazendo o contrário. É usando as armas de Deus. As armas espirituais, que são poderosas em Deus para a destruição de barreiras, de sofismas, de coisas nas mentes das pessoas, que são: eu te amo, me perdoa. Armas de amor. Fui falho. Vamos tentar de novo. Vamos ver onde a gente falhou. Eu perdoo você porque eu sou tão falho quanto você. Eu não sou melhor que você. Então eu tenho que te perdoar. E aí é um monte de demônio que vai caindo por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí, irmãos, eu sei que tem gente que às vezes não gosta que eu leio, mas tem paciência comigo hoje. Me ame, por favor. Que eu vou ler a nota de rodapé aqui, que está melhor do que se eu fosse explicar. Né? Tende paz com todos os homens. O crente é um pacificador por obrigação e por ideal de vida. Nem sempre a harmonia é possível, visto que a verdade tanto divide quanto unifica. A dupla qualificação de Paulo, se possível e quando depender de vós, reconhece esse fato, mas permanece de pé a nossa obrigação de esforçarmos-nos por manter a paz nas relações pessoais. O cristão deve libertar-se do desejo de acertar as contas com outras pessoas. Tal libertação do instinto da vingança é possível porque o crente sabe que Deus corrigirá todos os erros em seu próprio julgamento perfeito. Outro sim, as Escrituras nos exortam a mostrar graça para com o próximo, enquanto Deus permanece paciente com o malfeitor. Amém? E quando fala aqui no versículo 20 de amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça, isso pode conduzir à conversão os que nos fizeram mal, ou pelo menos a um senso de vergonha tal que eles modifiquem o seu comportamento. Amém, queridos? Então o amor quebra barreiras, o amor faz milagres. Isso começa conosco. Amém, queridos? Tem que ser através das nossas ações. Amor é ação, né? Em outros estudos que eu dei, amor não é sentimento, amor é ação, amor é atitude. O que nós lemos lá em 1 Coríntios 13 são atitudes, são ações verdadeiras que demonstram o verdadeiro amor. Não adianta dizer eu te amo. Não. O eu te amo com atitudes de amor tem um peso tremendo. Glória a Deus. Sem amor, nos tornamos legalistas. Legalismo significa pôr as regras acima de Deus e das necessidades humanas. É o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. Jesus condenou esta forma de pensamento. Você lembra da parábola do fariseu e do publicano? O fariseu e o publicano foram até o templo. Quando chegou lá, o fariseu começou a dizer assim: olha, Senhor, olha para mim.
olha, eu jejuo 2 vezes, dou minhas ofertas, eu cumpro tudo o que está na lei e não sou como esse publicano pecador, né? E aí o publicano está lá, não tinha nem coragem de levantar a mão, os olhos para cima, e ficava batendo no peito, que é uma atitude que os orientais, que o povo do Oriente tem até hoje, que é uma atitude de arrependimento, de sentimento profundo de pecado. Senhor, ele só ficava assim: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Aí Jesus diz assim: quem foi aceito? Quem voltou justificado para casa? O que estava ali seguindo regras e achando que tudo aquilo que ele fazia sem um coração transformado não adiantava nada. Jesus diz: o publicano voltou justificado para casa. O fariseu estava sendo legalista, estava usando regras. E também podemos usar a palavra de uma forma a nos beneficiar erradamente. Eu conheci uma mulher, e muitos aqui lembram, de 18 anos atrás, né, que usou, tem até uma irmã rindo para mim aqui, que usou da Bíblia muito bem, e enganou um monte de jovens, e se criou seguidores, e aonde ela passava ela criava um inferno, usando a Bíblia. Então a pessoa pode usar a Bíblia para pode usar de forma errada. O diabo, quando a gente fala que Jesus venceu o diabo no deserto, nós só lembramos que Jesus venceu com a palavra. Está escrito, só que todo mundo esquece que o diabo usou a palavra. Exatamente como está escrito. Ele usou a palavra para tentar Jesus. Foi a mesma Bíblia. A mesma. E Jesus usou de forma correta. Quando Jesus, lá em João 8, quando Jesus diz lá que Jesus estava no monte do Getsemane, aí Jesus saiu do monte do Getsemane de madrugada e foi estar com os irmãos no templo. E quando ele estava ali, ensinando eles, cedinho, apareceu um grupo de fariseus e escribas e trouxeram uma mulher adúltera. E eles estavam loucos para pegar Jesus em um erro. Então eles vêm lá com Jesus, coloca a mulher de pé diante de todo mundo e fala: Jesus, é o seguinte, a lei diz que se uma mulher for pega em adultério, ela tem que morrer apedrejada. Jesus ficou ali escrevendo no chão. Acho que Jesus estava pensando, né? Ah, meu Deus, eu não mereço. Sei lá. Logo cedo, o que Jesus pensou? Lá não fala. Nem diz o que ele estava escrevendo, né? Bando de hipócritas, não sei o que Jesus estava escrevendo. Mas ele estava ali, escrevendo com o dedo na terra. E aí eles insistiram. Só que era o seguinte: eles, na lei, em Deuteronômio, e 22, 24, e em Levíticos 20, 10, diz que se alguém for pego em adultério, deveria ser morto apedrejado. Certo? Só que também eles estavam ali sobre o domínio romano. E a lei romana proibia qualquer pessoa de ser morta, mesmo por problemas religiosos. Então por isso que os judeus não puderam matar Jesus. Os romanos é que tiveram que crucificar Jesus, porque os judeus não podiam fazer isso. E então eles não podiam. Então eles estavam ali tentando colocar uma cilada. Aí, se Jesus falar, deixa ela, ele está sendo tolerante com o adultério. Se Jesus mandar matar ela, ele está desobedecendo a lei de Roma. Ele é um criminoso. Jesus faz ali, continua e fala o seguinte: o que Jesus fez? Ele desqualificou aqueles homens como juízes. Vocês não servem para fazer o que vocês estão fazendo. Jesus só falou, o seguinte: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí cada um deles, diz ali o texto, foi tocados na sua consciência, porque todos sabiam que tinham pecado. Um a um foi indo embora calado e envergonhado. Quando todos foram embora, Jesus olhou para a mulher e falou: mulher, os homens que te condenaram não estão aí? Ele falou: não. E então eu também não te condeno. Vás e não peques mais. Jesus teve misericórdia dela. Amém? Sem ser tolerante com o adultério e sem desrespeitar a lei. Isso é amor. Com amor, decisões são de outra forma. A falta de amor nos leva primeiro a agir e depois nos informar. Se procurássemos resolver os mal-entendidos antes de agir, sofreríamos
menos. Sabe aquela história de primeiro você atira e depois pergunta? Aí o Josué 22, 10 a 34 conta a história de um altar que as 2,5 tribos de Israel fizeram do outro lado do Jordão. Porque quando eles entraram na terra prometida, lá do outro lado do Jordão, 2,5 tribos já tinham lá a tribo de Ruben, Gad e meia tribo de Manassés, já haviam conquistado e estavam felizes ali. E eles então concordaram, falando, vocês vão entrar conosco, lutar, e depois vocês continuam aqui na terra de vocês. E aí quando tudo se acalmou, final do livro de Josué, estava tudo em paz, vem a notícia para as 10,5 tribos. Pessoal lá idólatra. Eles construíram um altar e vão começar a oferecer sacrifício lá no altar. Do outro lado do rio, o pessoal já preparou um exército, pegaram em armas e foram, atravessaram o Jordão e foram lá para matar todo mundo. Quando chegaram lá, eles resolveram perguntar: escuta, que história é essa desse altar que vocês construíram? Falou, olha, aí as outras 2,5 tribos, é o seguinte, nós construímos esse altar porque nós estamos longe de vocês. E nós não queremos que as nossas gerações, as próximas gerações, esqueçam da aliança que nós temos com o nosso Deus. E da aliança que nós temos com as 10,5 tribos do outro lado. Esse altar é apenas um monumento para nos lembrar, e o nome dele vai se chamar O Testemunho. Vai servir de testemunho para que nós não esqueçamos da aliança que nós temos com o nosso povo e da aliança que nós temos com o nosso Deus. Mas aqui não vai ser oferecido nada. Não vamos oferecer nada. Ele só é um símbolo para nós. É só isso? É só isso. Então ficaram satisfeitos e foram tudo embora. Já tinham pegos em armas e já ia começar morte naquele lugar. Terrível. Sangue inocente a ser derramado. E terminando, queridos, Provérbios 6, 16 a 19. Provérbios 6, 16 a 19 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Eu vou ler todas, mas eu vou ficar com a 7ª. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, tudo isso aborrece a Deus. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Aí a 7ª, que Deus abomina. E o que semeia contendas entre irmãos. Essa é a 7ª, que Deus abomina. E precisa explicar o que é isso? Semear contenda entre os irmãos? É maledicência, é provocar discórdia nos relacionamentos, é dividir amigos por expor erros deles, ou inventar erros. A palavra de Deus diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Isso é amor. O amor ágape. E todos nós corremos o risco de fazer isso. Todo mundo. Né? Recentemente eu fiz sem querer. Sem querer eu fiz. Eu não sou, por isso que eu estou dizendo, sou melhor que ninguém aqui. Fiz sem querer. Corri pedindo perdão. Me perdoa. Me perdoa. Bom, fez sem querer, vai pedir perdão. Fez por querer, vai consertar isso. Conserta. Isso entre irmãos, entre amigos, entre parentes, entre amigos de trabalho, não importa. Amém? E todo mundo vai sofrer isso. Eu sofri isso no meu trabalho, eu sofri isso na igreja desde quando eu me converti. Todo mundo vai passar por isso. Porque nós temos que perdoar. Não tem jeito. Se Jesus falou que se nós não passarmos pelo que ele não passou, aliás, ele disse que nós iríamos passar por aquilo que ele passou. Vamos ser diplomados em sofrimento. Não tem jeito. Coisas que nos cansam, problemas de relacionamento cansam. Fala para quem está do seu lado, cansa. Pronto, é só para você não dormir, tá bom? Então, irmão, vai consertar. Rompe barreiras. Sabe, faça assim, dá um passo contra esse tipo de coisa.
Pisa na cabeça do diabo, pisa na semente e não deixa ela crescer nessa semeadura. Pisa nela, fala, chega, aqui não, aqui cessa. Um dia me falaram um negócio, a pessoa me falou, eu falei para ela, olha, é o seguinte, eu errei, peço perdão, mas isso que você me disse, morre comigo. Porque se eu for falar, eu vou produzir mais contenda. Isso que você me falou a respeito dessa pessoa, acabou, não vou passar para frente, ninguém vai saber, porque não vai trazer nenhum benefício, não vai resolver nada, só vai deixar a pessoa chateada e você também. O amor tem que cobrir uma multidão de pecados. Amém, queridos? Glória a Deus. Mateus 4:1 diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lá, Mateus 4, verso 1, você pode ler em casa. Sabe como está essa palavra diabo no grego? Uma vez eu preguei aqui, faz muito tempo. Era a época que eu usava muito a minha Bíblia, Vida Nova. Então eu usava muito também as notas de rodapé dela, eu gostava bastante. Aliás, quando eu li, a segunda vez que eu li a Bíblia Vida Nova, numa tradução, revista atualizada, e li todas as notas de rodapé dela, todas. Eu lia tudo que estava ali, né? Na época ela era bem famosa, quando ela saiu. E ali, quando você pega a palavra diabo, no grego, e aqui também no meu aplicativo de Strong, está lá, no grego, aquela palavra diabo é diabolos. E sabe lá na Bíblia, tanto aqui como lá, sabe o que diz na nota de rodapé da Vida Nova? Explica desta forma: diabolos igual a maldizente, aquele que lança uma pessoa contra a outra. A primeira vez que eu li isso, eu me incomodei. Eu falei, puxa, o que se diz ali no grego, a palavra diabo usado, o significado é aquele que lança um contra o outro. E é o que Deus abomina em Provérbios 6:17. Então, irmãos, diabolos, longe da minha vida, longe da minha casa, em nome de Jesus, longe dessa igreja, em nome de Jesus. E 1 Pedro 4, 7-8 diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Em outra tradução fala, tende ardente amor uns pelos outros. Paulo, aqui Pedro, na verdade, fala assim, irmãos, é muito amor uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O verdadeiro amor não guarda registro dos erros cometidos. O verdadeiro amor cobre os erros, não tem prazer em expor, não divide relacionamentos. O verdadeiro amor luta pela unidade. Vamos ficar de pé, por favor. Quando você fica de pé, não deixe de prestar atenção, por favor. A igreja de Filadélfia, em Apocalipse, que eu preguei recentemente, é uma das duas igrejas que não recebeu nenhuma advertência de Jesus. Filadélfia significa amor fraternal. Essa foi a igreja que Jesus elogiou. A igreja do amor fraternal, do amor ágape. E essa é a igreja que nós devemos ser. A igreja de Éfeso, muito ativa, trabalhadora, perseverante, não suportava os maus, tinha doutrina, né? Não suportava aqueles que se diziam apóstolos, foi provar se eram mesmo, mas foi repreendida e exortada, e severamente exortada, né? Olha onde você caiu. E diz assim, olha onde foi a sua queda. Volta para o primeiro amor, senão você vai deixar de existir. Lembra-te de onde caíste. Então, amados, eu vou dizer para você, não é fácil. Ninguém é perfeito. Mas o primeiro passo para ressuscitar o amor é lembra-te de onde, lembra-te de onde você caiu. Amém? Então é você, primeiro você, cada um de nós.
Onde foi que eu errei? Qual foi a situação? Quando não perdoei? Quando deixei a mágoa tomar conta do meu coração? Quando eu ofendi? Segundo passo, arrepende-se. A palavra arrepender-se vem da palavra grega metanoia, que significa mudar a mente, fazer uma conversão, mudar a maneira de pensar. E, mais ainda, onde não há amor, ou melhor, onde há amor, há perdão, há misericórdia, onde há amor, há santidade, onde há amor, há arrependimento, e onde há amor, há restauração de relacionamentos. Amém? Glória a Deus. Sabe, eu quero terminar aqui. Eu tive um problema de relacionamento de uma igreja que eu saí há quase 30 anos atrás. Eu mudei de igreja e porque eu estava mudando de igreja, eu tive um problema de relacionamento. E eu fiquei bravo com um casal. Eu falei, quem que eles pensam que eles são? E fiquei ofendido, e não falei mais com eles. Eles eram meus padrinhos de casamento. Me deram um fogão continental na época, 6 bocas, maravilhoso. E eu tive coragem de ficar com raiva deles. Mas não tem jeito, toda vez que você olha para aquele fogão, você lembra. Aqueles padrinhos que me deram um fogão com tanto amor. E aí, um dia, passado um ano, você vê, né, irmãos? A gente é assim, né? Nós somos terríveis. Você precisou passar um ano. E aí, a gente resolveu comer uma pizza junto e se perdoar. Porque eu vi uma pregação e Deus falou comigo. Deus falou comigo ali e eu fui pedir perdão. E quando eu fui pedir perdão para eles, foi uma bênção. Eles pediram perdão para mim. E aí nós oramos juntos. Eu e ele, oramos de joelhos. E esse dia foi o dia em que Deus me deu uma visão. Eu tive pouquíssimas visões na minha vida. Essa foi uma. Eu estava numa situação terrível de desemprego. Então, sabe quando todas as portas estão fechadas? Eu vinha passando situações muito difíceis financeiras. E naquele dia, quando nós oramos juntos ali, eu tive uma visão de que o céu estava se abrindo. E toda vez que eu vejo o céu azul, assim, com algumas nuvens, e o sol e aquelas nuvens assim, meio que na frente do sol e fora, né? Parece que depois da chuva. Eu sempre foi a visão que eu tive. Então, o céu estava se abrindo e o sol estava começando a aparecer. E eu falei para ele, olha, eu tive uma visão aqui, que coisa, né? E eu e ele estávamos desempregados. Em menos de um mês, eu e ele arrumamos empregos. Isso para mim foi um sinal de acertos na nossa vida espiritual, relacionamentos, que eu imagino que de alguma forma nos afeta em outras áreas. Eu tenho um irmão nessa igreja que ele ia dar um testemunho aqui. E ele me contou que ele teve muitos problemas. O trabalho dele fechou as portas, não ganhava nada. E aí ele veio, pastor, eu preciso te contar um testemunho, pastor. Você precisa ouvir. Aconteceu um negócio. Eu falei, fala. Então, eu tinha um problema com um parente meu que eu não perdoava. Cara, ele me ofendeu, eu não perdoava. E aí eu ouvi uma mensagem e Deus falou comigo e eu falei para minha esposa, eu perdoei. Ele não chegou a falar com ele. Ele falou, eu perdoei de coração fulano. Eu orei e falei, Senhor, está perdoado. No coração dele, no íntimo ele perdoou. Pastor, segunda-feira choveu na minha horta. Um monte de trabalho. Um monte de pedido. Eu estou tendo que escolher trabalho. Deus está me suprindo. Eu falei, meu irmão, que bênção. E não foi só isso. As portas se abriram. Documentação que estava emperrada foi resolvida. E hoje ele está na Nova Zelândia trabalhando. Deus fez coisas tremendas. Eu fui vendo assim, foi tudo muito rápido. Documentação, abriu tudo, Deus falou, bum. O cara está trabalhando na Nova Zelândia. Deus fez, meu irmão, a gente não imagina o que está por detrás dos relacionamentos. De relacionamentos que a gente vai empurrando com a barriga e não resolve. Na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos. Ou com os nossos irmãos de igreja. Amém? Glória a Deus.